meu nome é Caroline Oliveira Bastos, sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras e vou apresentar de forma resumida as atualizações no tratamento para a cardiomiopatia hipertrófica felina. A cardiomiopatia hipertrófica felina é uma hipertrofia da musculatura do ventrículo esquerdo, podendo ser na forma obstrutiva ou não obstrutiva. Essa hipertrofia não conta com uma dilatação na câmara do ventrículo esquerdo, somente na musculatura em si. Quanto à epidemiologia, essa doença acomete principalmente machos entre 5 a 7 anos, especialmente das raças persa, Maine Coon e pelo curto. Ainda nesse ano de 2020, foi publicado um consenso do ACVIM propondo um sistema de classificação para as cardiomiopatias felinas. Eu vou me atentar apenas à cardiomiopatia hipertrófica, que é a mais comum nos felinos e é o tema deste trabalho. Então, esse sistema de classificação propõe 5 estágios para a CMH ou cardiomiopatia hipertrófica. No estágio A, são aqueles animais que são apenas predispostos, mas ainda não têm a doença. Já no estágio B, nós temos a subdivisão entre B1 e B2, mas ambos tratam de animais com a doença subclínica. No estágio B1, existe um baixo risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva ou de tromboembolismo aórtico, mas já existe um aumento de leve a moderado do átrio esquerdo. No estágio B2, existe um risco maior para o desenvolvimento de ICC ou de tromboembolismo aórtico e já existe um aumento de moderado a grave do átrio esquerdo. No estágio C, esses animais já são sintomáticos para insuficiência cardíaca congestiva ou para o tromboembolismo aórtico. O estágio D é relativo àqueles animais que têm a doença grave e são refratários às medicações convencionais. Quanto à abordagem terapêutica, os estágios A e B1 não recomenda-se o tratamento, a não ser naqueles casos do estágio B1 em que há obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo ou um aumento da frequência cardíaca, em que pode-se utilizar o atenolol. No estágio B1 é necessário também fazer um monitoramento anual para detectar a possível progressão para o estágio B2. No estágio B2, nós já podemos utilizar como tratamento o atenolol ou sotalol naqueles casos de taquiarritmias malignas. Já com relação à tromboprofilaxia para prevenir o tromboembolismo aórtico, nós podemos utilizar o clopidogrel ou algumas associações, como a heparina de baixo peso molecular, a aspirina ou inibidores do fator XA, como o apixaban. É necessário também instruir o tutor para monitorar a frequência respiratória do paciente em casa, durante o repouso. O estágio C agudo pode ser tratado através de oxigenoterapia e, nos casos de angústia respiratória, com sedação ou até mesmo toracocentese para aliviar o edema pulmonar ou derrame pleural. A furosemida é indicada como um diurético e o pimobendan como um inotrópico positivo naqueles casos em que há disfunção sistólica. O manejo clínico também deve ser instalado para monitorar parâmetros vitais e deve-se dar alta o mais rápido possível para esse animal do ambiente hospitalar. No estágio C crônico, continua sendo recomendada a furosemida na menor dose possível para prevenir lesões renais. O clopidogrel também continua sendo recomendado, assim como o pimobendan naqueles casos de disfunção sistólica ou de um débito cardíaco baixo. Continua se recomendando monitorar a frequência respiratória em casa. No estágio D, continua se recomendando o diurético como a furosemida, mas caso ela não esteja mais fazendo efeito, pode-se utilizar a torazemida no lugar. O clopidogrel também continua sendo utilizado, assim como o pimobendan. Recomenda-se também uma suplementação de taurina nos animais em que ela estiver deficiente. Podem ser utilizados também nesse estágio inibidores da enzima conversora de angiotensina e a espironolactona. Quanto ao manejo do tromboembolismo aórtico, nos casos em que há um prognóstico desfavorável, geralmente a recomendada é a eutanásia, mas em alguns casos em que há um bom prognóstico com condições de bem-estar, deve ser realizada uma analgesia eficiente nas primeiras 24 horas, assim como uma tromboprofilaxia, com o clopidogrel ou associações com heparina de baixo peso molecular. O tratamento trombolítico não é recomendado nesta fase. Conclui-se com este trabalho que é necessário seguir o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica felina de acordo com o estadiamento proposto pelo ACVIM. E é necessário também realizar um diagnóstico preciso para poder realizar essa classificação. Muito obrigada, estou disponível para dúvidas.